Livro do profeta Miqueias, capítulo 1. O juízo que vem sobre Israel e Judá. Veio a palavra de Yahvé em visão a Miqueias, cujo nome significa quem é como o Senhor, natural da cidade de Moresete-Gate, durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Visão profética que lhe foi dada com respeito a Samaria e Jerusalém. Ouvi, pois, todos os povos, e tu, ó terra, e tudo que há em ti, prestai atenção, que Yahvé Adonai, o soberano, do alto do seu santo templo, seja testemunha contra vós. Porquanto Yahvé já partiu da sua habitação, e em breve descerá, e caminhará sobre os lugares altos da terra. Os montes se derreterão debaixo dele, como cera diante do fogo, e os vales se fenderão como as águas, que se precipitam por um abismo. Tudo isso ocorre por causa da transgressão de Jacó e devido a todos os pecados da casa de Israel. Qual é o pecado de Jacó? Porventura não é Samaria? Qual é o altar idólatra de Judá? Não será Jerusalém? Sendo assim, farei de Samaria um monte de entulho em campo deserto, uma terra para plantar vinhas. Atirarei suas pedras no vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão arrebentadas, todos os bens que conquistou mediante sua imoralidade serão queimados no fogo, e destruirei todos seus ídolos. Considerando que tudo quanto ela acumulou foi produto da prostituição, como salário de prostituta voltará a ser usado. O profeta chora o castigo que vê. Por isso lamentarei e prantearei. Andarei descalço e despido, uivarei durante as noites como os chacais, e gemerei de tristeza como um filhote de coruja. Porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal que carrega já contaminou Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não anuncieis isso em Gate, prensa de uvas. Não choreis em Bet-Ofra, casa da poeira, mas revolvei-vos no pó. Parti humilhação e nudez, ó habitante de Sapir, bela e agradável. Os moradores de Zaanã sairão, não conseguirão deixar sua cidade. Bet-Ezel, casa do aperto, está pranteando, porquanto lhe foi retirada a proteção. Os que vivem em Marote, amargura, se contorcem de dor, aguardando alívio, porque a desgraça já veio da parte de Yahvé até as portas de Jerusalém. Ó moradores de Laques, parelha invencível, atrelai aos carros de guerra as vossas parelhas de cavalos. Fostes o início dos erros e pecados da cidade de Sião, pois as transgressões de Israel foram aprendidas e praticadas por vós. Por isso dareis presentes nupciais de despedida a Moresete-Gate, a cidade de Aquisibe, engano que se revelará fraudulenta para os reis de Israel. Ó moradora de Maressa, conquistador, ainda trarei a ti aquele que te possuirá. A glória de Israel irá até Adulão. Rapai, pois, a vossa cabeça em sinal de luto e lamento por causa dos vossos filhos, nos quais tendes tanto prazer. Tornai-vos calvos como a águia, porquanto eles serão tirados de vós e levados para o cativeiro. Miqueias capítulo 2. Infelizes os avarentos e opressores. Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas planejam crueldades, e logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso. Eles cobiçam campos e terrenos, e tomam posse deles. Invejam e desejam casas e propriedades de outros, e acabam por apoderarem-se delas. E não têm escrúpulos em agir com violência contra qualquer homem e sua família. Agridem com impiedade o semelhante e os seus herdeiros. Portanto, assim revela Yahvé: eis que estou planejando contra essa gente uma desgraça, da qual não podereis ficar livres. Não mais andareis em arrogância, porquanto será um tempo de desgraça sobre todos vós. Naquela época sereis menosprezados, e se escarnecerão de vós, entoando esta triste canção. Estamos completamente destruídos,
esquartejada foi a propriedade do meu povo. Ele a retirou de mim, repartiu em vossas terras, entre os invasores. Por este motivo, não estareis na Assembleia de Yahvé para a divisão da terra por sorteio. Advertência aos falsos profetas. Eis que eles aconselham: não pregueis, não havereis de falar sobre tais assuntos, afinal a desgraça jamais vos alcançará. Ó casa de Jacó! Por acaso é isso que está sendo proclamado? O Espírito de Yahvé perdeu a paciência? É assim que ele procede? Diz o Senhor: eis que as minhas palavras fazem bem àquele que anda corretamente. Entretanto, ultimamente, meu povo se levantou como o inimigo da sua própria gente. Além da túnica, arrancais a capa dos que passam confiantes e orgulhosos, como quem retorna da guerra. Ora, arrancai de seus lares seguros e confortáveis as mulheres do meu povo. Tirai a minha glória e dignidade dos vossos filhos pequenos para sempre. Erguei-vos e ide, pois aqui não é lugar de repouso. Está contaminado por causa da impureza e da impiedade que traz grande destruição, sem que haja remédio. Se alguém que anda no espírito da falsidade enganar e mentir, alegando: eu profetizarei para ti fartura de vinho e de bebida forte, vós o aceitareis, e esta pessoa será aclamada profeta entre vós. Promessa de salvação e livramento. Em verdade, eis que te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo carregarei o restante de Israel. Eu mesmo os haverei de reunir a todos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio da boa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Aquele que Parates abre o caminho, irá diante deles, passarão pelos portões, e estarão do outro lado incólumes. E o Meleque, o rei deles, Yahvé os guiará. Miqueias capítulo 3. Repreensão aos líderes da nação. Então eu disse: ouvi, rogo-vos, ó chefe de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel. Não sois vós conhecedores do direito? Vós que odiais o bem e sois apaixonados pelo mal, que arrancais a pele do meu povo e a carne dos seus ossos? Aqueles, pois, que se alimentam da carne da minha gente, arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam, como se fossem carne para a cozer em panela. Chegará a hora em que clamarão a Yahvé, porém ele não mais lhes responderá. Naqueles dias, ele esconderá a face devido a toda a malignidade que eles têm praticado. Portanto, assim diz o Senhor, concernente aos profetas que induzem o meu povo ao erro, desviando-vos do caminho. Quando se lhes é oferecida uma boa refeição, proclamam Shalom, paz e prosperidade. Contudo, pregam guerra contra aqueles que não lhes empanturraram de comida. Por tudo isso, sim, as trevas virão sobre vós, um tempo de noite sem que haja visões. Haverá densa escuridão, sem qualquer divina revelação. O sol se porá e o dia se escurecerá completamente para todos os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos e humilhados, todos cobrirão o rosto, porquanto não haverá mais respostas da parte de Elohim, Deus. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor, estou cheio de força e de amor pelo que é direito e justo. E assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão e a Israel com seu pecado. Ouvi, pois, isto, ó chefe da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que odiais a justiça e perverteis tudo o que é justo, que vos aplicais a construir Sião, mediante o derramamento de sangue, e Jerusalém, com a impiedade. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos, seus sacerdotes ministram visando lucro, e até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Senhor, alegando: eis que Yahvé está no meio de nós. Nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Portanto, por causa de vós, Sião será arada como um campo. Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal inútil.
Miqueias capítulo 4. O grande chamado aos gentios. Então nos últimos dias acontecerá que o monte da casa de Yahvé, o templo do Senhor, será estabelecido como o principal entre todos os montes da terra, e se elevará sobre as montanhas, e os povos irão a ele. E muitas nações chegarão exclamando: Vinde, subamos ao monte de Yahvé e à casa de Elohim, Deus de Jacó, a fim de que nos ensines os seus caminhos, e para que andemos sob suas orientações, porquanto de Sião virá a Torá, lei, e a palavra de Yahvé, o Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre nações poderosas e distantes. Estas converterão suas espadas em arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação erguerá sua espada contra outra, e não mais aprenderão a guerra. Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará, nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Pois cada um dos povos pagãos age em nome dos seus deuses. Entretanto, nós caminharemos em o nome de Yahvé, o nosso Elohim, Deus por toda a eternidade. Os planos e desenhos de Yahvé. Então eis o que diz Yahvé: naquele dia, reunirei os que tropeçam e ajuntarei os que foram expulsos, e os que eu mesmo açoitei. Farei dos que tropeça um remanescente fiel, e dos dispersos uma nação forte. E Yahvé reinará sobre todos eles no monte Sião, naquele dia em diante e para sempre. E a ti, ó Migdal, torre do rebanho, capital de Davi, montanha e fortaleza da cidade, filha de Sião, a ti lhe será restaurado o antigo domínio e a majestade, o reino da cidade de Jerusalém. Agora, por que gritas em desespero? Porventura não tens rei? O teu conselheiro morreu, para que esteja sofrendo como uma mulher com dores de parto? Ó filha de Sião, sofre, pois, agora as tuas dores, e te contorces em agonia como mulher em trabalho de parto, porquanto é chegado o momento que terás de partir, e deixar a segurança dos teus muros para habitar em campo aberto, e irás para a Babilônia. Contudo, ali conhecerás a liberdade, ali Yahvé te salvará da mão de todos os inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti e exclamam que ela seja profanada, e os nossos olhos tenham a satisfação de contemplar tudo isso. Mas as nações pagãs não conhecem o pensamento de Yahvé, não entendem a Machachabá, planos e desenhos daquele que ajunta como feixes para a eira. Portanto, ó filha, cidade de Sião, ergue-te e debulha, porque eu mesmo te darei poder mediante chifre de ferro e cascos de bronze para despedaçar diversas nações. E eis que consagrarás a Yahvé, ao Adonai, soberano de toda a terra, as riquezas que essas nações conquistaram de forma ilícita e violenta. Miqueias capítulo 5. Eis que de Belém virá o Messias. Agora, pois, reúne as tuas tropas, ó cidade das tropas, e fortifica teus muros, ó cidade murada, porquanto já há um cerco contra nós. O líder de Israel será ferido na face, com uma vara. No entanto, tu, Belém, casa do pão, Efratá, frutífera, embora pequena demais para figurar entre os milhares de Judá, sairá de ti, para mim, aquele que será o governante sobre todo Israel, cujas origens são desde os dias da eternidade. Por esse motivo, os israelitas ficarão abandonados sob o domínio do inimigo, até o tempo em que aquela que está em dores de parto tiver dado à luz, quando então o restante dos irmãos do governante voltará para unir-se aos israelitas. Ele se estabelecerá e os pastoreará no poder de Yahvé, na majestade do nome do Senhor, o seu Elohim, Deus, e eles viverão em paz e segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será, pois, o nosso Shalom, paz e prosperidade. E quando a Assíria invadir nossa terra e atacar nossos palácios,
Levantaremos contra ela 7 pastores e 8 líderes escolhidos. Eis que eles governarão a Síria mediante a espada, e a terra de Nirode dentro de seus portões. Assim eles nos livrarão da Síria, quando esta invadir nossa terra e adentrar o nosso território pelas fronteiras. O remanescente de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho das manhãs que vem de Yahvé, como a chuva sobre a relva. Não depositará sua confiança no homem, nem dependerá dos seres humanos. O remanescente de Jacó também estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais da floresta, como leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que, quando ataca, destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Eis que a tua mão será exaltada sobre teus adversários, e todos os teus inimigos serão exterminados. Então garante Yahvé: naquele dia, exterminarei do meio de ti os teus cavalos de guerra, e todos os teus carros militares. Destruirei as cidades da tua terra, e derrubarei todas as tuas fortalezas. Extirparei toda a feitiçaria e idolatria da tua mão, e não farás, nem seguirás mais qualquer adivinhações. Destruirei todas as tuas imagens esculpidas e as tuas colunas idólatras, e não mais vos curvareis em sinal de culto e adoração diante de obras feitas por tuas próprias mãos. Arrancarei do meio de ti os teus postes sagrados, e derrubarei todos os vossos ídolos e cidades idólatras. Com toda a ira do meu zelo e indignação, me vingarei das nações pagãs que não me obedeceram. Miqueias capítulo 6. Deus leva seu povo a julgamento. Agora, pois, ouvi com atenção a palavra de Yahvé. Põe-te em pé e defende a tua causa perante os montes, e as montanhas ouçam a tua voz. Ó montes, e vós, fundamentos perpétuos da terra, ouvi a acusação de Yahvé, porque o Senhor tem uma grave questão para resolver com o seu povo, e entrará em juízo contra Israel. Ó meu povo, dize-me claramente, quem é que te fiz de mal? Em que te ofendi? Responde-me. Ora, eu te livrei da terra do Egito e te resgatei da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam adiante de ti. Meu povo querido, lembra-te do que Balaque, rei de Moabe, pediu, e do que Balaão, filho de Beor, respondeu. Relembra a viagem que fizeste desde Sitim até Gilgal, e reconhece que todas as atitudes de Yahvé são justas. Sendo assim, com que eu devo me apresentar diante do Senhor, e como me curvarei perante Elohim, Deus exaltado? Deveria eu oferecer holocaustos, sacrifícios queimados de bezerros de 1 ano? E Yahvé se agradaria com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer meu primogênito, meu filho mais velho, fruto do meu corpo, como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas malignidades? Ó ser humano, ele já te revelou o que é bom. E o que Yahvé exige de ti, senão apenas que pratiques a justiça, ames a misericórdia e a lealdade e andes humildemente na companhia do teu Deus. Deus condena a injustiça. Eis que a voz de Yahvé está clamando a cidade, e todo aquele que for sábio temerá o seu nome. Escutai, pois, ó tribo de Judá, e suas assembleias. Porventura ainda há tesouros de malignidade na casa do ímpio? E o Efa, o padrão de medir, falsificado, que é maldito? Poderia eu inocentar aquele que tem balanças adulteradas e fraudulentas e uma bolsa de pesos enganosos? Pois os ricos que vivem entre vós na cidade estão cheios de violência. O seu povo é mentiroso e as suas línguas só falam enganos. Portanto, eu mesmo haverei de te enfraquecer, te ferindo e arruinando por causa dos teus muitos pecados. Tu comerás, mas não te saciarás, e continuamente estarás com fome. Acumularás os teus bens, mas nada conseguirás poupar. Eu te entregarei a espada. Tu semearás, mas não colherás. Pisarás a azeitona, mas não te ungirás de azeite. Pisarás as uvas, mas não beberás o vinho. Porquanto
Tem desobedecido aos decretos do rei Onri e todas as práticas malignas da família de Acabe, e tem seguido as tradições deles. Por tudo isso vos entregarei à destruição, e o seu povo ao desprezo e humilhação, sofrerais o escárnio das nações. Miqueias capítulo 7. O juízo sobre a corrupção de Israel. Ah, que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uva nas parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Ah, eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus, e, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizes e partilhais com aquela que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá minha oração, o ressurgimento de Israel. Ó minha inimiga, não te alegres com a minha desgraça. Embora eu tenha sim caído, me reerguerei. Ainda que eu esteja vivendo em trevas, Yahvé, o Senhor, haverá de ser a minha luz. Compreendo que, devido ao meu pecado contra Yahvé, devo suportar sua ira, até que ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Então, minha inimiga, tu haverás de ver tudo isso e ficarás coberta de confusão. Tu que me questionaste, onde é que está o Senhor, teu Deus? Agora serão os meus olhos que a contemplarão a tua queda. Eis que ela será pisada como o barro das ruas. Eis que o dia de reedificar os meus muros chegará. O dia em que as minhas fronteiras serão ainda ampliadas virá em breve. Naquele dia virão a ti gente da Síria e das cidades do Egito, e desde o Egito até o rio Eufrates, e de mar a mar, e de montanha a montanha. Mas a terra será entregue à destruição por causa dos seus moradores, devido ao fruto de suas más ações. Oração pela misericórdia de Deus. Pastoreia, pois, o teu povo com o teu cajado, o rebanho da tua herança que vive à parte numa floresta, em férteis pastagens no Carmelo. Permite-o pastar em Bazã e em Gileade, como nos tempos de outrora, sim, como nos dias em que deixaste o Egito. Ali eu te revelarei as minhas maravilhas. As nações verão tudo isso e se envergonharão, despojar de toda a sua glória e poder. Colocarão a mão sobre a boca e sobre os ouvidos de tanto pavor. Lamberão o pó da terra como a serpente, como animais que se arrastam pelo chão. Sairão tremendo dos seus esconderijos e virão à presença de Yahvé, nosso Elohim, Deus com grande temor e tremor, e tomara de medo te reverenciarão. Quem é, pois, comparável a ti, ó Deus, que perdoas todo o pecado e não mais relembra a transgressão do remanescente da tua herança? Eis que tu não permaneces irado para sempre, pelo contrário, teu prazer eterno é demonstrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas malignidades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a tua lealdade a Jacó, e teu amor misericordioso a Abraão, conforme assim o prometeste sob juramento aos nossos antepassados na antiguidade.